Está aqui neste lugar, Jesus. Usa ela como canal, Jesus. Segura ela nas tuas mãos, Pai. Faz a tua vontade, meu querido, neste lugar, Jesus. Usa ela grandemente, Jesus. Pai, eu entrego a tua filha nas tuas mãos. E desde já eu te agradeço. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Queremos agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, para engrandecer a Ele, para junto, louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui dando o primeiro culto do ano, aleluia, juntamente fazendo isso ao Senhor Jesus, aleluia, pois Deus é um Deus de vitória, é um Deus, louvado seja o nome do Senhor, de promessas cumpridas, aleluia. Fico feliz em rever pessoas que conheço há muitos anos, né, como a irmã ali, Simone. Louvado seja o nome do Senhor, pois conheço eles há muito tempo, irmãos. Tive o privilégio de morar com os vizinhos. Louvado hoje, quando eu vi eles, louvado seja Deus, quando eu cheguei aqui, Deus me levou de volta. Louvado seja o nome do Senhor a este tempo. Aleluia. Foi um tempo de aprendizagem, onde moramos juntamente no mutirão. Foi um tempo, eu estava aqui sentado e o Senhor me trazendo a memória, irmãos. Louvado seja Deus. E para eu chegar aqui, eu tive que passar por lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus nos ensina a estar diante da sua presença. Aleluia. Ele nos faz ter base. Louvado seja o nome do Senhor, ter estrutura para permanecer em tempos difíceis. Aleluia. Louvado seja Deus, porque nós temos vivido tempos de ventos fortes. Aleluia. Tempos de tempestade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E se nossa casa não estiver edificada, aleluia, na rocha que é o Senhor, não conseguiremos ficar de pé. Não conseguiremos nos manter de pé. Aleluia. Mas louvado seja Deus que fomos firmados. Aleluia. Que fomos firmados na rocha e estamos aqui dizendo que Ele é bom. Ele é lindo. A Bíblia diz, irmão, louvado seja Deus, que ali no pé da transfiguração, no pé do monte, onde foi a transfiguração de Jesus, os discípulos se reuniram e aqueles homens disseram: bom é estarmos aqui. Então nessa noite eu digo: bom é estarmos aqui, aleluia, para adorar aquele que aqui já está. Pois a palavra do Senhor nos afirma que
queridos. Aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que naquele dia os discípulos entraram no barco e o Senhor estava lá comigo, sobreveio uma tempestade e todos se atemorizaram achando que ali seria o fim. Mas Jesus, irmãos, Ele gosta de chegar quando as coisas para mim e para você acabam, é o limite. Quando as nossas condições físicas se acabam, quando as nossas condições psicológicas se vão, louvado seja Deus. Quando as condições financeiras se acabam, Jesus chega para mostrar que Ele é Deus. Louvado seja Deus, para provar para mim e para você, aleluia, que Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Pois muitas das vezes em momentos difíceis a gente quer se esquecer, aleluia, que servimos a Deus, aleluia, que manda no céu, manda na terra e nos manda debaixo da terra, manda em tudo. Ele chega para provar, aleluia, acalmar a tempestade, mandar ventos se calar, mandar nós se acalmar e mudar a minha e a tua história. Nesta noite Ele tem surpresa para mim e para você. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de 1 Reis, capítulo 17. É uma passagem conhecida da igreja, mas nessa noite Deus vai falar com você. Pois antes de vir para este lugar do Carlos, quando a gente acordou para ir para a escola dominical, aleluia, eu disse, Senhor, já tinha colocado essa palavra no meu coração e eu disse, Senhor, me deu uma confirmação de que realmente o Senhor quer falar neste texto. Louvado seja Deus, pois eu não conheço o povo que está lá naquele lugar, nem as suas necessidades. E quando eu desço as escadas, minha esposa está escutando uma pregação falando nesse texto. E eu parei ali na porta e disse, Senhor, obrigado pela confirmação da tua palavra. Porque nesta noite Deus é Deus de confirmação. Deus, Ele está baseado naquilo que você precisa ouvir. Louvado seja Deus, eu poderia preparar a pregação de mim mesmo, a palavra de mim mesmo, que eu quisesse falar. Mas nessa noite Deus vai falar aquilo que eu e você precisa. Porque Deus conhece a minha e a tua estabilidade nesta noite. Louvado seja Deus, Ele quer provar para você que Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Pois Ele trouxe muitas vezes, trouxe e traz e vai continuar trazendo na minha vida coisas que eu pensei que nunca existiria. O Senhor fez. Deus trouxe vida aos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus deu vida ao meu filho que Deus me deu. Como assim Deus deu, Mariana? Eu tenho 3 filhas de minhas, 3. Mas Jesus me deu. Louvado seja Deus. E antes da gente vir para cá, eu vim conversando no carro com meu esposo sobre isso. Que eu não tenho explicação como aquele menino foi parar na minha vida. Mas Jesus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E outro dia, irmãos, eu vou falar sobre isso porque a história é bem longa. A irmã falando aqui em um período em hospital em UTIs. Louvado seja Deus. E eu lembrei que sei o que é isso. Sei o que é estar sozinha, aleluia, dentro de uma UTI. Aleluia, louvado seja Deus. Rodeado de pessoas, mas só. Em meio àquela situação. Louvado seja Deus. Pois o menino que Deus me deu, ele nasceu de 6 meses. Passou 3 meses em uma UTI. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, e está lá, irmãos. Vai fazer 2 anos, o mês que vem. Louvado seja Deus. Corre para todo canto. O nome dele é Jefité. Louvado seja Deus. Outro dia, se Deus me der a oportunidade, eu venho contar. Porque Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele prova a minha e a tua fé até o último limite. Louvado seja o nome do Senhor. Para saber se eu e você confia, se somos capazes de confiar. Louvado seja o nome do Senhor nele, irmãos. Na incerteza. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo a hora perder. Aleluia. Mas Deus, Ele prova a nossa fé, irmãos. Amém? Vamos ler o texto da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e
e fica lá. Ali ordenei uma viúva que te deve comer para você. Então ele se levantou e foi a Sareca. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa panela. Um pouquinho de azeite e como você pode ver, apanharei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Amém? Só está aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpe a minha leitura, não estou enxergando muito bem, não. Mas enfim, o que importa é a palavra de Deus ser lida neste lugar. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala em louvado seja o nome do Senhor sobre esta mulher. 1 Reis capítulo 17 fala: louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, que estava havendo uma grande seca. Elias profetizou naquele lugar uma grande seca. Não havia chuva naquele lugar há muitos dias, nem orvalho saía da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então entendemos que era um tempo de escassez, um tempo difícil, um tempo de dificuldade. A Bíblia diz: depois que ele profetizou que não choveria, o Senhor ordenou a ele para que ele fosse para o Querite e lá ficasse pouco tempo, pois o Senhor o alimentaria. Eu quero dizer nesta noite para você que Deus cuida de você num tempo difícil, num tempo de escassez, num tempo do nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele cuida sim. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa limitação humana não nos faz ver que o Senhor está cuidando. E com isso, murmuramos. E o Senhor não se agrada disso nessa noite. Porque Ele nunca te deixou. Ele nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a conquista dos tempos, irmãos. Até os últimos dias o Senhor estaria conosco. A sua presença, o seu Espírito Consolador está comigo e com você em tempos difíceis, em tempos bons, em todos os momentos. Achamos que o Senhor só está presente quando está tudo bem, quando está tudo alegre, quando é fartura, quando tem muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quando damos banquetes, mas quando não temos nada, o Senhor está presente também. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor ordenou a
de ontem, de hoje e de eternamente. Estamos falando de Deus que não existe coisas que Ele não possa fazer. Estamos falando de Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias e não mudou. Quem mudou foi eu e você. Minha fé e a sua diminuiu devido às coisas que têm acontecido, a modernidade, irmãos. Isso diminuiu a minha e a tua fé, mas Deus, Ele não diminuiu, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deu novamente o ordem, Ele disse: levante e vá para lá. Louvado seja Deus, e não há seco comendo, a fome imperando naquele lugar. Aquela mulher com viúva já está dizendo: viúva sem nada, aleluia, diz para ouvir, só tem um filho e um pouquinho de comida, pouquinho só para ela. Mas nessa noite Deus quer saber da minha e da tua disponibilidade para Ele, para obedecer a Ele, aleluia, mesmo no improvável, mesmo na situação difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer saber qual a minha e a tua disponibilidade. Tu estás disponível? Ou só é quando as coisas não vêm para mim e para você, você faz? Você quer? Você diz sim, aleluia. E a Bíblia diz que ele levantou-se daquele lugar e foi para aquela cidade. Quando chega na porta da cidade, encontra a viúva, louvado seja Deus, ele já imaginou, apanhando os cavalos de lenha, aleluia, os pedaços de pau ali na porta da cidade. A primeira coisa, quando ele vê aquela mulher, bebe água. Oh, glória seja dada no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: louvado seja Deus, que ele pede água à mulher e não copo d'água, vai buscar ali um copo d'água para mim. Quando ela se levanta para ir buscar a água, ela nem chegou lá, ele já diz assim: faça alguma coisa para eu comer, traga alguma coisa para eu comer. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E aquela mulher dá uma resposta, aleluia, contou para ele, expôs para ele a situação em que ela estava vivendo. Louvado seja Deus. Você crê nessa noite numa providência de Deus? Você crê que Ele é um Deus do sobrenatural? Você crê que Ele traz à existência as coisas que não existiam? Naquela cidade existia fome, escassez, seca, nem tinha água. Ele pediu logo água para beber. Sabe por quê, irmãos? Porque quem andava com ele é o dono da água. O Senhor diz na sua palavra: eu sou a água viva, quem beber dessa água nunca voltará a ter a sede. Louvado seja Deus. Ele andava com a água, ele tinha água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. E a Bíblia diz que ela levantando-se foi, aleluia, expôs a sua situação, contou a sua história, né, irmãos? Como a igreja conhece, que só tem um pouquinho de farinha, louvado seja Deus, um tiquinho de azeite, e que o pensamento daquela mulher é aquele: fazer aquele bolo e ali e comer e ser a última refeição. Quantas das vezes a gente diz: é o meu último passo, é minha última palavra, é meu último fôlego. Jesus, eu não consigo mais. Daqui por diante a minha situação, louvado seja Deus, não me permite mais nem falar, nem respirar. Mas nessa noite existe um Deus de providência. Aleluia. Existe uma mudança de quadro. Louvado seja o nome do Senhor para mim e para você. Louvado seja Deus. Ele vai chamar a existência na tua vida e você vai ver, porque Ele não é homem para mentir. Aleluia. Ele é um Deus que faz promessa e cumpre. Nessa noite Ele está falando com você através da sua palavra. A situação desta mulher é esta: falta de comida, falta das coisas. E qual é a sua diante do Senhor? Qual é a sua situação diante de Deus? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela contou a sua história, mas porém obedeceu o pedido daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor, e foi preparar aquela comida. Ele disse a ela: olha, tu vai fazer. Louvado seja Deus, porque sobre a palavra do Senhor Jesus não vai faltar, aleluia, pão, farinha na tua panela, azeite na tua botija, não vai faltar. Sabe o que é isso, irmão? Promessa de Deus para mim e para você. Se Deus te fez uma promessa, a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não muda, não passa. Se Ele fez uma promessa, irmão, o sangue da cadeira no pescoço, o barco enche d'água. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele faz promessa, Ele cumpre promessa na minha e na sua vida.
seja o nome do Senhor Jesus. Acredite naquilo que o Senhor disse a você através da sua palavra. E a Bíblia diz que aquela mulher, baseada naquela palavra, fez aquela comida e trouxe para ele. Aleluia. Ele disse a ela: não vai faltar até que o dia o Senhor mande chuva. Sabe por quê? Porque o dia da vitória vai chegar, o dia da providência, o dia de tu sorrir, de tu se alegre, de tu ver de novo Deus agir, vai chegar. Isso é só um período. A Bíblia diz que aquilo era só um período. Louvado seja o nome do Senhor. De escassez, aleluia, de falta de chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a chuva viria, porque o Deus que disse não chove, o governo que disse vai chover. O profeta disse chuva de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oi, mas eu não entendo. Entenda nesta noite que o período de falta, o período de escassez, aleluia, o período de costa virada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é para você aprender com o Senhor. Viu? Período de falta, de escassez, não tem ninguém por perto, não escuta uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que ele escuta uma palavra e nunca me esquece aqui, me dá um versículo? Não, já está dizendo, é um tempo de escassez, mas a chuva vai chegar. Porque tem semente debaixo da terra para ser brotada e sobrada com chuva, com água. Jesus vai mandar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Providência vai chegar, mas em meio a esse período de falta não vai faltar, porque Deus disse na sua palavra. E a Bíblia diz que louvado seja o nome do Senhor, que ele disse daquele dia em diante não faltaria. Eu não sei como era que acontecia, mas todo dia ela fazia o bolo e a farinha continuava lá. Quando ela ia de novo atrás, a farinha estava lá na vasilha. Louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas do Senhor Jesus, Ele faz existir o que não existe na minha e na sua vida. E você fica sem entender como é que pode, como é isso, como foi isso, louvado seja Deus. Ele é tão somente que você tem glória. Agradeça, porque Deus é futurista e preparou para você no futuro aquilo que você ainda nem sonha, nem imaginou. Deus reservou coisas sobrenaturais para mim e para você. Ele ainda vai te surpreender. Você acha, louvado seja o nome do Senhor, que o período em que a farinha não faltava, que o azeite não faltava, e todo dia aquela mulher via essa multiplicação, aleluia, naquele lugar, aleluia, era só isso que Deus queria fazer? Pois Deus ele é Deus de não, irmãos, porque Deus ele é Deus de propósito. Deus não faz nada na minha e na sua vida aleatoriamente, não. Viu? A Bíblia diz que aquela mulher tinha um filho, e com o tempo, aleluia, que ele já estava naquele lugar, aleluia, aquela criança veio morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus ele é Deus de providência. Aquilo ali não era nada, o azeite e a farinha sendo multiplicado todos os dias, não era nada perto do que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Como eu disse aqui no começo, aquilo que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, que Deus preparou, louvado seja o nome do Senhor, para mim e para você. Pois Deus tinha um milagre maior para ser realizado naquele lugar, através daquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Pois como a igreja conhece esta passagem, aquele menino veio a morrer, aleluia, aquela mulher foi apresentar-se a Elias e dizer: o que eu fiz para que isso acontecesse? Tu viesse aqui, aleluia, para trazer a todos os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele pega aquele menino, leva para o andar de cima, como todo mundo conhece a palavra, aleluia, e a mulher fez algo sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele entrega esta criança, aleluia, aquela mulher ela diz: louvado seja Deus, verdadeiramente és um homem de Deus, és um profeta, és um enviado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquilo que estava acontecendo não era pouco perto do que Deus tinha para fazer. Verdadeiramente, aleluia, existe uma trajetória, você não entende a trajetória, aleluia, para a finalidade que Deus tem maior para fazer na minha e na sua vida. Hoje eu não entendo a trajetória, o porquê que Deus vai fazer na vida daquele menino que se
sim. Quando estamos em meio a tempestades, a coisas difíceis, grandes demais para nós, aleluia, que passa do nosso limite e a gente quer se abalar. Mas nessa noite, creia, tenha certeza de que Deus está no controle. Ele é a provisão para qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a tua provisão. Amém? Se porventura tua fé te faltar no momento de fraqueza, porque não tem esse que eu sou super. Todo tempo eu estou com a fé lá em cima. Não, irmãos. Tem momento que a nossa fé está lá embaixo. Daí tem que caçar, buscar ela. Deus vai estar ali em fé. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas o importante é não perdê-la. Mesmo que às vezes ela esteja pouca. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a minha se tua fé for tamanho grande e mostrado que pode fazer muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é não perdê-la. Confia no Senhor Jesus. E grandes coisas Ele vai fazer por mim e por você. Então nessa noite eu sou grata à irmã que Ele confiou nas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor para estar aqui. Aleluia. Engrandecendo o nome de Jesus, irmãos, né? Deixei meu esposo ali na congregação dos comitês, nós dirigimos aquele lugar, juntamente caminhando a filha mais nova, que vai meu irmão. Esse daí também é um dos que Jesus botou na minha vida. O menino mais novo que eu tenho são 3 que Jesus me deu para me criar nos caminhos do Senhor. Ele é meu irmão. Eu já criei outro que tem 25 anos. Criei desde 3 meses. E hoje ele é casado, tem a vida dele, pregador da palavra do Senhor. Tem esse ainda e um de 2 anos. Louvado seja Deus por isso, né? Que Deus abençoe as irmãs e que o nome do Senhor seja glorificado nas suas vidas e na sua família. Amém? Amém, louvado seja Deus. Quem recebeu a palavra dessa noite, glória a Deus. Quem quer que a irmã da boca aqui para pegar de novo? Deus é fiel, né? Dá aí a palavra para todos nós recebendo. Glória a Deus. Só temos que agradecer a Deus, né? Por esse trabalho, por cada uma das nossas irmãs que estão aqui e toda a igreja do Senhor, né? Glória a Jesus. Jesus é bom em todo tempo. Eu costumo dizer que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, né? Glória a Jesus. Também entrega aqui essa. Entrega aí, irmã. O presente, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vou passar por nosso irmão dirigente. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a irmã. Louvado seja Deus e a igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem bíblica que a irmã pregou é que aquela mulher não era egoísta. Ela não era egoísta. Além de ela ser temente a Deus, ela confiou no profeta, ela não foi egoísta. A pessoa que ela só tem um pouquinho de comida, tem um filho pequeno. Caso faça para mim, isso é o que eu vou fazer. Isso é o que eu vou comer, não tem muito se sobrar. Mas ela foi logo e fez para o profeta. Por ela honrar, né? Deus também honrou. Assim diz o Senhor, não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela. Isso acontece com aqueles que creem, que acreditam, que confiam no Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E a gente pode estar passando até uma tempestade, pode estar passando até por um momento difícil em nossas vidas, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. É verdade? Essa tempestade vai passar, ela não veio para ficar, já tem o seu dia marcado. Deus determinou até a hora e ela vai ter que ir embora. O momento é chegado. Assim como as ondas têm limites, chega na praia e desiste, essa luta vai ter fim. A hora chegou, Deus determinou, já chegou o tempo de sorrir. Levante a cabeça nesta hora, erga as mãos para o céu para agradecer. Tome posse da sua vitória, sinta Deus agir em seu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão.
chegou o momento de sorrir. Mostra ao mundo como Deus é bom. Amém, meu irmão? Deus é bom e tomar conta de nós. Glória a Deus. Meus queridos, a programação da igreja vai lá no grupo Deus que alinha lá, né? E vai dar tudo certo para a glória de Deus. Fique de pé e vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse trabalho realizado e por todas as bênçãos que Ele tem determinado em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada das irmãs que tem se esforçado para trabalhar na obra do Senhor. E a gente não pode pagar, quem paga é Jesus. Mas paga com saúde, tem salário da saúde, Jéssica? Eu pensava que a Jéssica ia pagar com o senhor hoje. Pensava que ela ia pagar agora, deu uma pressão, foi lá para a barriga, eu era porra banana, levando ela para um canto para outro, deixar ela lá embora. A gente tudo preocupado, mas graças a Deus está contando a história, porque Jesus é bom. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar para fazer a oração final, nosso segundo dirigente, nosso auxiliar dele, ora aqui mesmo. Está fora? Tá? Amém? Quem quer ir para casa? O pessoal quer ir para casa não? Eu sou cabeça, vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso, por essa palavra, meu Pai, que é nosso irmão, meu Pai, por tanta sabedoria e ministrou, meu Pai, diante de ti, Senhor, aqui. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos levar em segurança até a nossa casa. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que chegou até aqui esta noite, Senhor, por cada um que cultuou com amor, com dedicação. Deus, que se dispôs, meu Pai, a te glorificar, meu Pai, do jeito que o Senhor merece. Deus, muito obrigado por tudo. Nos dispense em paz, em nome de Jesus. Amém. Irmã Helena, obrigado. Na hora que quiser voltar a bolsa, tá bom? As portas estão abertas. Manda a paz do Senhor, seu esposo lá. Eu só não lembro o nome dele. Eu conheci ele, eu encontrei lá no depósito do José, conheço um pouco, o nome dele é Jaisvaldo. Ele lá no Canto da Mora e dirige aos clientes. É assim? Deus abençoe a vida, a sua vida e a vida da sua família. Amém? Glória a Deus. O povo de Deus, amém. União, comunhão, oração e evangelização. A bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, repousem sobre a igreja do Senhor, agora e sempre. Todos digam. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, boa noite.